Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da função materna, da mãe suficientemente boa, do ambiente suficientemente bom, umas pinceladas, né, em Unicef e, e para as mães de primeira viagem. Já bem, hoje no mundo moderno está cada vez maior a mãe assumindo sozinha o papel de holding, sustentação da criação do bebê. E isso traz uma consequência muito agravante ao estado físico, psíquico e emocional da própria mãe. Porque durante os 3 primeiros meses de vida, o bebê e a mãe são uma fusão simbiótica. Praticamente a função maternal e a criança, né, é, é como dizia Freud, o amor e a fome se resumem num seio. Então, o bebê é muito, extremamente dependente e a mãe não consegue, muitas vezes, estar 100% ao lado do bebê, tendo ainda de preservar recursos, tarefas da casa. Ah, ficou uma louça na mesa, sobre a mesa, tem que recolher, tem a roupa para botar na máquina, tem o chão para varrer, tem às vezes que botar o neném na creche para ir para o trabalho. Então o que acontece? Toda essa microestrutura, quando falta a presença do pai, a mãe não consegue ser suficientemente boa porque ela precisa se desdobrar pela sobrevivência. Então, isso entra uma questão ideológica muito premente e muito necessário ser discutido, que as produções independentes, as mães de primeira viagem, as mães solteiras, elas precisam de um apoio da família, às vezes de uma mãe, né, a avó da criança, às vezes de um irmão, uma irmã, né, uma tia, que seria a tia da criança, às vezes de alguém que está ali com uma função de cuidador daquela família, daquela estrutura. Por quê? Porque se o ambiente não traz o handling, né, que é o quê? Que é a interação com o meio suficientemente bom para que o bebê se sinta confortável, porque o bebê vai ter também seus momentos de frustração. De repente ele chora, a mãe está no banheiro terminando de secar o cabelo com o secador e ele não ganha o mamar naquele momento, ele lida com a primeira noção de frustração. É uma espécie de ódio, uma espécie de rancor, de sentimento de rejeição, de abandono, mas é necessário, às vezes, a mãe suficientemente boa deixar o bebê sentir um pouquinho também da sua realidade para prepará-lo para o mundo, porque a preparação para o mundo é algo excepcionalmente cativante entre o limiar da dor, do sofrimento, da dificuldade e a essência mineralizada do amor. O amor toque, o amor tátil, o amor alimento, o amor substância, o amor amizade, o amor cuidado, o amor uma canção de ninar. Então, isso tudo traz uma função energética na psique em formação. Então, aquele bebê tem na mãe suficientemente boa, a mãe que dá-lhe o suporte, a mãe que lhe dá o carinho, mas a mãe que também sabe entender que nem tudo são flores. E o bebê não pode ter a mãe 100% disponível. Aí entraria a função do pai, quando há o pai presente, quando há o pai contribuinte, quando há o pai participando da educação e do cuidado do filho, primeiro filho, talvez, né? Por quê? Porque quando a mãe precisa descansar, quando a mãe precisa recompor as forças, quando a mãe precisa atender os aparatos de higiene ou cuidar da sua estrutura física, da sua saúde, entraria ali uma função B, né? Um outro agente educador, um outro agente exponencialmente tratador,
dando o holding também, dando a sustentação também. Um pai, naturalmente, não vai dar de mamar, mas ele pode dar carinho, ele pode fazer a transição do amamentação para a mamadeira. Então, ele vai ser ali, quando ele está presente, uma função de mãe B. A criança não sabe que ali é um pai, ela sabe que é uma mãe B, seria como se fosse uma segunda mãe, ou uma mãe, digamos assim, auxiliar, uma mãe substancialmente adversa naquele ambiente, naquela estrutura, naquela conjectura emocional, naquele nicho familiar. Então o pai é introduzido como uma mãe de barba, uma mãe de óculos, uma mãe de bigode, ou seja, é uma estrutura, é a primeira noção do bebê que não é só o elemento feminino que a congrega, que há também o elemento masculino, mas numa função maternal, numa maternagem. Então, isso é muito importante quando há essa graça, digamos assim, de um pai e uma mãe cuidar de uma criança. Porque às vezes o pai embalando, o bebê sente aquele contato diferente, olfativamente. O cheiro do homem, o odor do homem é diferente do odor da mulher. O homem exala um odor mais másculo, mais álacre, mais substancialmente material, animal, sabe, uma energia mais forte que o bebê também precisa para estruturar a ânima e o ânimos, né? Agora entramos na psicologia junguiana, analítica, para estruturar nele a presença da androgenia, o feminino e o masculino se congregando no seu sistema psíquico e no elemento causal da sua essência, precisando assim contribuir para uma função anímica. E o animismo, então, o anímico vai se estruturando. A partir do momento que o anímico vai se estruturando, a mãe suficientemente boa vai cuidar, vai amparar, mas vai também saber dar aquele time, aquele tempo, que muitas vezes é necessário para que o bebê entenda que a mãe não é 100% dedicada a ele, é também dividida com ela mesma, com talvez outros filhos, agora entrando na questão de uma família grande, outra vez com o seu emprego, com a sua estrutura doméstica, com o seu ambiente social. Então, uma mãe suficientemente boa em primeira viagem é aquela que intuitivamente sabe quando deve se aproximar e quando deve se afastar. Não é deixar chorar, mas é atender no momento exato, é atender no momento oportuno, para que o bebê entenda que a frustração também faz parte da vida, que no mundo em que ele está aprendendo, ele saiu, né, a vossa majestade bebê saiu de um ventre pleno, onde ele tinha tudo, alimento, nutrição, hidratação, calor, ambiente, temperatura ambiente, ele era pleno. A única forma de plenitude era aquela. Porém, quando ele sai daquela plenitude, ele leva o tapinha, né, o famoso tapinha do médico, né, do pediatra, do clínico, do pediatra, ele acaba então construindo ali a sua primeira função de contato com a dor, de contato com a dificuldade, de contato com um mundo onde o sofrimento ainda faz parte de um programa de assistência evolutiva da psique. Então, nesse ponto essencial, a luz, né? Por que a mãe também dá a luz? Ela não dá a luz somente trazendo o bebê para a luz do mundo. Numa função do holding, né, do cuidado, do toque, handling, né, do toque, handling seria o toque, o manejo, holding, o cuidado, o suporte. Então, no cuidado, a mamãe vê que o bebezinho, quando bota uma luz muito forte em cima, os olhinhos não ficam muito bem abertos. Então ela vai lá e controla a luz, controla o abajur, controla a cortina da luz solar. Aquilo ali é um cuidado, é uma sensibilidade. Não apresentando a luz para o bebê de forma plena, mas cautelosamente. Não é isso que Deus faz conosco?
num processo antropopsicológico de evolução, a luz não vai se apresentando para nós em fragmentos. A vida é feita de fragmentos. O carinho é feito de fragmentos. Ninguém tem tudo pleno. Ninguém tem um amor pleno, senão quando a plenitude angélica atingiu estações e dimensões muito maiores da vida cósmica. Mas nós aqui na Terra não temos tudo pleno. Nem o bebê tem a plenitude. Por isso que a vossa majestade bebê, entre aspas, ele se torna depois um principado, o príncipe bebê, né? Depois o filho querido, o primeiro polegar, os eufemismos vão surgindo, as anedotas vão trabalhando e essa consubstanciação do bebê aprendendo a ser peça do mundo sem ser descartável jamais do seu ambiente familiar. É uma questão delicada quando a mamãe vê, por exemplo, que o bebê adoece. Os cuidados, o termômetro, as compressas, né, os cuidados correndo para a emergência, né, muitas vezes não tem, a pessoa não tem aquele convênio médico, então precisa pegar uma fila de emergência, sabe? Lidar com um hospital público, tudo isso são cuidados. Tudo isso são lutas, são desafios que a mãe de primeira viagem acaba experimentando, né? A dor das vacinas, o bebê sofre, né? O teste do pezinho, as dores das vacinas, mas são necessárias. Lutas necessárias, ferimentos necessários, porque o sofrimento será a ponte para o crescimento e o fortalecimento na estrutura emocional, psicológica, no limiar do físico e somático, na psicossomática. Então, a mãe suficientemente boa de primeira viagem é aquela que intui e estrutura na vida essencial do bebê aquilo que ele necessita. Proporciona o paninho que o neném seca a boca, a chupeta que brinca, o chocalho que chacoalha, o ursinho que faz um papel exponencial de mascote. Tudo isso são ambientes, a estrutura. O Winnicott trabalha a estrutura ambiente com a interação da mãe. Não é só a mãe que educa o bebê, o ambiente também educa. A limpeza, a asepsia do ambiente, o cuidado, o carinho, o teto decorado com estrelas, os bonequinhos pendurados, tudo isso fazem parte da estrutura. E essa estrutura riquíssima, mãe de primeira viagem, você tem o apoio da psicanálise e da psicoterapia, que muitas vezes vai assessorar a pediatria com a interface do cuidado psíquico para auxiliar nessa rica estrutura psicopedagógica de maternagem, de cuidado e de amparo psicossocial. Mero Robert Filho, psicanalista clínico, um ósculo de luz no teu coração.